deixa o sol entrar. Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, Ivan Martins, não é? Esse programa que tem o objetivo de levar cultura, levar conhecimento, não é? Uma proposta para pensarmos. Não é isso? Vamos pensar juntos? Então, sempre com assuntos muito interessantes, convidados incríveis. O meu convidado de hoje, ele é advogado atuante desde 1990. Ele possui várias graduações pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, como também uma vasta formação em coaching, especialista em hipnose ericksoniana e PNL. Incrível. Ele é fundador da empresa Essa Tal Prosperidade. Vamos falar muito sobre essa empresa hoje. Com vocês, o meu querido, meu amigo Marcelo Guimarães. Ô, querido, obrigado por estar aqui conosco e compartilhar seu conhecimento com a gente um pouquinho, né? É um prazer. Ivan, super obrigado a você, a toda a equipe que está apoiando todo esse teu programa. É chavão, mas eu vou falar, é uma honra estar aqui. Querido, honra é a minha, a nossa, de tê-lo conosco. O que é essa tal prosperidade? Como surgiu esse projeto da empresa? Essa empresa, ela surgiu, esse projeto, a empresa era consequência de um caminho de mais de 30 anos de advocacia e, além de todo o desenvolvimento, o foco não é a advocacia em si agora, mas apenas contando os elementos que compuseram este caminho. Claro. A análise do ser humano como um ser humano, um ser com muitas potencialidades de se realizar enquanto alma, enquanto espírito, seja o nome que se queira. Uma coisa holística, o todo. Enquanto ser vivo. Sim, perfeito. Enquanto ser vivo, que já que aqui estamos, aqui iremos nos realizar. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é uma descoberta das várias autolimitações que a gente se coloca por diversos motivos, por diversas causas, por criação, por crenças indevidas, acho que eu posso falar assim também. Claro. E essa tal prosperidade vem em decorrência disso tudo como um processo de construção da prosperidade no seu molde, no seu formato, no formato que faz sentido para você. Numa questão também de desconstrução de muitas crenças, né? Na verdade, de análise das crenças, verificação se vale a pena mantê-las ou não, ressignificá-las, reconstruí-las ou abandoná-las e ter outras. Perfeito. A palavra desconstrução, ela não me gera tanta significado para o que eu quero dizer, porque desconstruir é algo que pode ser até tido como um conceito negativo. E o nosso ponto aqui, o nosso foco é sempre usar palavras com foco na construção. Na construção. Não que a sua palavra seja indevida de forma alguma, mas se eu for falar para uma outra pessoa, eu vou falar em ressignificação que é mais daquilo perfeito. Que a gente acredita e se vale a pena continuar acreditando ou não. Eu costumo dizer, todos sabem, sou espiritualista, eu costumo dizer que o ser humano não é quebrado, não tem nada quebrado, somos todos inteiros. Perfeito. Né? Então, o que a gente precisa fazer às vezes, assim como um brinquedo trava a rodinha, né? Trava às vezes uma luzinha ali, a gente vai ali, dá uma ajeitada naquilo ali, mas já existe a perfeição ali, só está faltando um pouquinho de delicadeza, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho. Então, é muito importante o que ele está dizendo, porque ele está dizendo para você que não importa em que situação você está, como você está vivenciando as suas situações, as suas histórias, você pode por esse carinho a mais. Exatamente. Por isso, e a palavra tal, Ivan, no meio dessa expressão, ela tem dois focos. Rapidamente explicando. Não é uma fórmula pré-pronta, porque nós somos individualidades. Então, o que é prosperidade para mim pode não ser para você. Sim. Mas o fato é que o que é comum entre nós dois é que nós queremos construir essa tal prosperidade. Então, a palavra tal, ela vem como atenção, sim, é possível. Existem obstáculos, mas existem muitas ferramentas positivas para você construir também. E ela também tem a ver com a letra tal do grego, que é o símbolo da força-trabalho no nosso logotipo. Depois você vai ver, tem uma pequena letra tal. É aquela história, né? O que é a prosperidade para você, né? Isso é uma grande verdade. Eu costumo dizer para as pessoas que o que eu creio, né?
que não existe diferença entre você conversar com o universo, olha, eu tenho uma agulha, eu tenho um avião. Né? Porque a prosperidade é para todo mundo, para todo aquele que procura, todo aquele que constrói, né? Ela não é ela é um presente porque todos nós temos a possibilidade. Agora, você tem que pelo menos ir buscar esse presente. E mais também, a gente costuma dizer que prosperidade só é prosperidade quando é para todas as pessoas. A prosperidade não existe apenas só para mim, isso não seria prosperidade. Eu preciso, no bom sentido da palavra, eu preciso que o outro também seja próspero. Sim. Porque quando o outro for próspero, ele também vai criar prosperidade para outras pessoas. Sim. E aí a gente forma uma rede, uma teia positiva de prosperidade. Por isso que aí a gente fala, quando alguém pergunta, mas Marcelo, o que você faz? Qual é o nome da sua profissão? Eu tomei a liberdade de falar que eu sou um provocador de prosperidade. Ah, sim, mas isso é perfeito. Isso é perfeito, porque é sobre isso. Eu dizia há dias atrás no rádio, eu dizia assim, você quer gentileza do mundo? Qual foi a sua gentileza hoje? Perfeito, exato. Você quer amor do mundo? Quem você amou hoje? Como você amou hoje? Né? Então, você quer prosperidade? Qual foi a prosperidade que você gerou? Exato. Né? É a história da empresa, vê se você concorda comigo aqui. Eu adoro quando discorda. Mas se você quer prosperidade na sua empresa, você já pensou em compartilhar parte dessa prosperidade com as pessoas que geram a prosperidade junto com você, os seus funcionários? Né? As pessoas acham às vezes tão difícil, né? Chegar no final do mês e dizer assim, olha, a empresa rendeu legal e você trabalhou tão bem, então você merece partilhar ainda mais da prosperidade. Esse funcionário no mês que vem, ele vai se arrebentar para gerar mais prosperidade. Exato. Não é assim? Exato. Porque ele vai encontrar propósito naquilo que ele faz, que é uma outra pergunta bem interessante que a gente faz com os nossos clientes, e aí eu vou te perguntar também, como uma brincadeira aqui, né? Ou seja, por que você faz o que você faz? Por que você pensa o que você pensa? Quando você entende profundamente o que está atrás de todas as tuas ações, as ações elas são decorrência desse sistema de crença, neste caso positivo, e você entende afinal por que você veio aqui para este mundo. Exatamente. Claro, tem uma pegada, você pode pensar, tem uma pegada um pouco holística, como o Ivan falou, mas não necessariamente só nesse sentido. Holismo no sentido de todo. Estar bem espiritualmente, fisicamente, materialmente, emocionalmente, porque nós temos que ter essa prosperidade total. Exato. Pega todos os links da sua vida, né? Todos. E você tem que ter prosperidade nisso. Você sabe, falando esses links da vida, Ivan, a gente trabalha em 12 áreas da vida. Sim, são 12 áreas. São 12 áreas. Talvez você aí em casa, você que está vendo o programa, não possa imaginar que tenha tantas áreas assim na sua vida. Áreas. Qualquer coisa você escreve para o Ivan, escreve para a gente conta as áreas para você. Mas são 12 áreas que e que elas se interconectam. Se interconectam. Não adianta você também ser próspero financeiramente e ter um relacionamento com seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge de baixa qualidade. Ou ser uma pessoa super espiritualizada e ter uma dificuldade no seu trabalho. Sim. Não funciona. Não. Porque eu sempre falo dessa forma e às vezes as pessoas assustam. Mas se você não tem prosperidade financeira, você é tão doente quanto quem não tem prosperidade física. Se você tem prosperidade financeira, você é uma pessoa linda, bem cuidada, bem produzida, você não tem prosperidade emocional, você está doente emocionalmente. Exato. E assim você vai. Então, quando você aleja, olha só o termo pesado, você aleja um aspecto, você vai alejando os outros. Do jeitinho que você conserta no sentido conserta-se de construção, do jeitinho que você cura vamos colocar assim, você vai curando os outros. Porque uma célula sadia cura uma doente. Agora, uma doente, ela infecta 10 sadias. Uhum. Então, a gente tem que fazer essa construção. E esse é seu trabalho especificamente, né? Esse é meu trabalho, nessa tua prosperidade, nessa nossa empresa, é sim. É provocar a prosperidade com respeito. Eu quero dizer sobre essa frase, né, com respeito. Teve uma sessão de coaching que nós aplicamos, eu vou contar esse exemplo que houve com o cliente, aí eu estou falando com o cliente. Eu vou apenas situar o contexto para poder ficar claro o detalhe que eu quero passar na informação. Eu estou falando de um homem de uns 56 anos e de altíssimo nível financeiro, e ele não se dava permissão de ter boas relações sociais.
Ele tinha uma baixa qualidade nas relações sociais porque ele não se sentia respeitado pelas outras pessoas quando ele falava. Então, nessa sessão de coaching que nós estávamos aplicando, foi interessante porque eu propus para ele um exercício cuja frase foi a seguinte: desrespeitar-se respeitosamente. Incrível. É você fazer algo que você normalmente não faria, porque não é do teu hábito, não é do teu jeito, não está no seu mundo, mas que você pode fazer e que você dá conta do resultado, porque é algo de pouca extrapolação do teu limite. Mas é sim uma saída do seu limite. Então desrespeite-se, Claro. mas respeitosamente. É fazer algo pequeno que você não faria, mas que você dá conta do resultado se ele, por exemplo, não der certo. Eu trago isso do teatro. Porque no teatro nós fazemos isso. Às vezes o papel exige que você faça uma palhaçada e aquele não é o seu lugar de conforto. Não é? Então você transforma a plateia em simplesmente um monte de pedras, você esquece que tem gente ali, você não olha para ninguém, o ator nunca olha para ninguém, ele olha por cima, porque se ele olhar para alguém ele se perde. Não é? Você faz de conta que você está em outro universo e você faz aquilo como se fosse um exercício de brincadeira. E você está se desrespeitando porque você está indo contra aquilo que você não faria, né? Contra aquilo que você não faria de forma alguma no seu dia a dia. Então são construções. Né? São construções. Então eu acho muito interessante quando você coloca isso, porque isso vem do teatro, isso vem das artes cênicas. Interessante. Muito. Eu não tinha tido essa noção. Isso vem, porque nós somos submetidos às vezes a coisas que a gente faz aquilo com prazer, e aquilo que a gente não faria na vida. Eu até posso trazer como exemplo essa própria minha presença. Novamente te agradeço, Ivan, pelo convite. Querido, imagina. Que foi pelo nosso querido André Fischer, que fez a ponte entre nós dois. Ele poderia não ter feito, eu poderia ter recebido o telefonema de vocês, eu poderia não ter retornado, Sim. Eu poderia ter retornado e falar vamos marcar, eu poderia falar vamos marcar e não marcar, eu poderia marcar e dar o cano, Sim. ou desfazer o compromisso. Existem muitos nãos fáceis que a gente se dá. Com certeza. Então eu me desrespeitei, porque não estava na minha agenda previamente, depois a gente marcou. Respeitosamente, eu dou conta de fazer a entrevista aqui com Sim. você. Aliás, muito feliz. Que bom, a felicidade é minha porque vale a pena você conversar com uma pessoa que tem tanto para passar, não é? O que eu falo com vocês é sobre isso, é trazer pessoas que podem acrescentar aquele grãozinho de areia que seja naquele cantinho específico, não é? Eu digo que um grão de areia às vezes faz você jantar tranquilamente se você jogar ele embaixo do pezinho manco da mesa. Perfeito. Não é? Adorei essa. É um grãozinho de areia, mas ele deixa você jantar tranquilamente. Adorei essa Não é sua isso? figura. Então, nós precisamos ter ouvidos, né, gente? Abertos para isso. Bom, então, essa questão de coaching no Brasil, como é que você está vendo ela hoje? A gente sabe que tem profissionais seríssimos, como você. Conheço outros profissionais sérios também. Mas tem muita bagunça. Como é que você vê Antes isso? de te responder, eu vou pedir para a gente dar um passo atrás. E para entender como que nós brasileiros, eu vou generalizar com todo o risco da generalização, Sim, é sempre nós complicado. temos o hábito de depreciar a profissão dos outros. Sim, Nós temos o hábito de não valorizar o que a outra pessoa, e eu estou falando de qualquer profissão, tá, qualquer profissão, sim. e, claro, generalizando, mas nós não reconhecemos o profissionalismo. Exato. Então, posto esse raciocínio, essa fala, existem bons e maus profissionais em Todas qualquer as profissão, áreas. Todas as áreas. mas existe um hábito, e aí eu vou usar uma palavra um pouco mais pesada, de nós brasileiros, existe um hábito nefasto de depreciação do outro. Depreciação do outro, sim. Então, o que eu acho dos que falam de outras profissões, falam mal neste caso, da tua pergunta, você não perguntou especificamente isso, eu estou trazendo esse conceito, Sim. Eu não ligo, porque isso também falam do marketing digital. Sim. Isso também falam eu estou falando de profissões que eu tenho vivência. Porque não compreendem também. E sim, eu também sou profissional do marketing digital, eu também faço aquela parte mais técnica do marketing digital, que é o tráfego, né? Isso é uma outra questão.
Se você for ver, você fala mal de todas as Um profissões. assunto muito interessante que nós vamos terminar no segundo bloco. Eu peço que vocês continuem com a gente. Dá uma olhadinha aí no nosso lembrete que nós temos para você, né? Do nosso... Aquela pausazinha. Nós já estamos voltando, tá? Até agorinha. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, queridas, estamos de volta, né? Conversando aqui com Marcelo Guimarães, falando sobre coaching, falando sobre esse trabalho importante, né? Que muitas vezes é mal interpretado, porque é como se julgasse o todo, né? E não entendesse que cada profissional tem o seu tempo, tem o seu espaço, tem a sua formação. Então, confunde um pouco. Claro que, como a gente comentava em off mais cedo, existe muito essa questão, por exemplo, de promessas mirabolantes de não construção, mas daquela coisa pronta, que muitas pessoas, por preguiça de pensar, preguiça de fazer o trabalho como deve ser feito, acabam acreditando em coisas que não tem como. Se um coach vende uma proposta de trabalho por um mês para alguém fazer 500, 600 mil reais, 1 milhão de reais, essa pessoa tem que ter um desconfiômetro, né? Não é só o mau profissional que está prometendo, é a pessoa também que está acreditando, não é isso? Também tem aí uma pessoa acreditar numa proposta, e aí não tem nenhum julgamento da minha parte, mas estou abrindo a reflexão. Claro. Isso está em harmonia com o sistema de crenças dela. Sim, sempre. Por isso, ela aderiu a uma fala como essa, por exemplo. E aí eu vou puxar um pouco da experiência Por como favor. advogado. Nunca no meu escritório, nunca, nenhuma vez, nunca nenhum cliente meu ouviu que a causa era ganha. Ah, sim, com certeza. Por quê? Porque não sou eu que decido. Eu sou um advogado, um instrumento para o melhor possível êxito naquela causa. Mas cabeça de juiz. E outras coisas, diz o ditado, a gente nunca sabe o que sai. Exatamente. E por isso essa fala nunca saiu da minha boca. E voltando agora para a questão do desenvolvimento humano, vem justamente aí, voltando para o nome da nossa empresa, exatamente. vem essa tal E prosperidade. tal prosperidade, é sobre isso. Se não seria essa prosperidade. Se eu tivesse um nome e uma proposta que falasse essa prosperidade, eu estaria um pouco mais alinhado com o que você acabou de colocar como exemplo. Sim. Mas não é essa prosperidade, é essa tal prosperidade. E quando a gente dá palestra, que a gente dá palestra também em empresas, em escritórios, enfim. Fica a dica. Eu Agora eu vou passar, inclusive, o contato. Eu costumo dizer que, vou falar para você agora que está em casa, né? Essa tal prosperidade, dizem que ela existe. Parece até que algumas pessoas já até conseguiram. Mas eu aqui, de fato, no fundo, tenho cá as minhas desconfianças. Essa tal prosperidade. Por quê? Porque justamente é o que é prosperidade para você. Nós, enquanto coaches, a gente tem o papel de desafiar, de questionar o porquê você pensa o que você pensa e o porquê você faz o que você faz.
Não julgar o que você pensa e nem julgar o que você faz. Isso é perfeito. Mas trazer o seu sistema de gestão de pensamentos e atitudes para saber se essa gestão que você está fazendo com a tua vida faz sentido para você, não para mim. Exatamente. Com todas as possibilidades que virão disso. Exato. Você trabalha com essa questão também de estratégia, né? Com criação de marketing, essa coisa toda, marketing digital. E qual é a importância hoje do marketing digital para esse desenvolvimento pessoal e profissional? Porque é uma coisa que você faz paralelo, você até já tinha comentado, paralelo ao coaching, você faz essa parte do marketing digital. Marketing digital é outra história também, que existe marketing digital e marketing digital. Sim, não é isso? Sim. Como que você vê isso? Qual a importância que você vê isso dentro desse trabalho? Tanto pessoal como profissional. Já te respondendo, me permita só a substituição de uma palavra que você usou como Sim, um trabalho por favor. paralelo. Eu não vou... É conjunto. Não, eu vou explicar o porquê que eu estou pedindo esse parênteses prévio. Por favor. Porque ele não é paralelo, ele é em decorrência da própria prosperidade que o cliente fez. Ok, perfeito. Então, o que aconteceu para que o Marcelo tenha mais uma formação, uma especialização? Nós fizemos especialização em marketing digital no Digital Marketing Institute da Irlanda, junto com a parceria da SPM aqui de São Paulo. O que aconteceu para o Marcelo também pôr o pé e trabalhar com essa área? Depois que o nosso cliente ele percebia que ele era um ser dotado de possibilidades, que tirou as autolimitações, as travas. Ele é dotado de capacidades e ele sentiu, ele sabe qual é o propósito dele em realizar, se ele precisa informar o mundo que ele existe. Se eu não informo o mundo que eu existo, o mundo não tem condições de saber os benefícios que eu posso proporcionar para esse mundo. Então, ele é decorrência também de um trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional. É mais um acréscimo, né? É mais uma ferramenta que você tem dentro do processo. Sim, uma coisa não funciona sem a outra. Sim, porque quando você se omite, a gente está falando de redes digitais, né? Muita gente me procura tímido, limitado. A questão específica agora do marketing, né? Da exposição digital, Sim. da divulgação digital. E estou lembrando o caso de uma psicóloga específica, de uma amiga também, ela falou, mas Marcelo, minha agenda já está cheia. Não precisa de cliente. Eu falei, mas não é por você. Não é sobre você. Não é para você e por você. É pelo mundo. Pelo mundo. Você tem essa pessoa específica tem um trabalho frutuoso, muito bonito, com crianças e adolescentes. Eu falei assim, existem crianças e adolescentes que precisam saber que você existe. Exato. Se quiserem te contratar ou não, são outros 500. Mas você não informa a sua existência, ela não tem nem como te contratar. É isso que nos traz, né, para a TV, para a rádio. E é por isso que eu estou aqui com você também. Para quê? É por isso, porque a gente quer que as pessoas tenham oportunidade também, não é? Você acredita no Brasil? O Brasil, primeiro olha o mapa. Quando você fala Brasil, eu vejo aquele mapa lindo. Eu acho o mapa do Brasil lindo. Eu adoro o mapa. De que Brasil eu estou falando, né? Primeiro acredito no ser humano. Para mim o Brasil como tem informação jurídica também, para mim o Brasil é um ente abstrato. Sim. Né? O Brasil para mim tem uma questão de afeto Sim. pela inserção na cultura brasileira. Sim. Mas entrando na sua pergunta para dar uma resposta, sim, eu acredito nas pessoas do Brasil. Eu acredito primeiro no ser humano, de qualquer parte do mundo. Nós ainda somos vira-latas? Nós ainda temos essa síndrome de vira-latas? Acho que sim. Mas isso também acontece no campo individual. E isso eu posso dizer por causa do trabalho que a gente desenvolve. As pessoas têm uma baixa capacidade de acreditar nelas mesmas. Porque isso até socialmente... Eu estou fazendo por favor, faça. Uma trazida de vários pensamentos aqui. Porque até socialmente cai meio bem você não acreditar em você. Imagina que você está numa festa e alguém fala assim para você: eu não tenho uma autoestima tão boa. Ninguém vai achar tão estranho. Vão falar assim: imagina, você é tão isso, tão aquilo. Vão te elogiar. Cai bem socialmente. E eu estou elogiando esse fato. Agora, se você chega na mesma festa e fala assim: a minha autoestima é boa, eu sei o propósito que eu faço, eu sei a qualidade do meu trabalho, e eu sei que eu posso te ajudar, você talvez não seja tão bem visto.
Cristo foi crucificado por isso. Talvez, boa puxada. Cristo foi crucificado por isso. Porque Então, ele falou, seja feliz. Então, na questão do Brasil, Simples. isso é um conjunto de mentalidades. E eu digo que a gente tem a obrigação de ser próspero no sentido profundo da palavra. Não estou falando apenas da questão financeira, mas também incluindo a financeira. Porque quando a gente é próspero, a gente tem condições, inclusive, de ajudar outras pessoas. Sim, a prosperidade é sobre isso. Senão eu viro um dependente das outras Exatamente. pessoas. Prosperidade é sobre isso. Prosperidade é sobre você compartilhar e criar outros prósperos, né? Para manter a sua prosperidade. Porque isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então, eu amo este país, eu acho incrível este país. Conheço, já viajei várias vezes para fora do país. E você acredita em quê para o nosso futuro? O que você espera do futuro? Primeiro, eu não espero. Ótimo. Ótimo. Eu não espero. Quem espera não alcança. Isso, eu faço. Ótimo. O que eu faço para o nosso futuro é que a gente reconheça no próximo Perfeito. um outro ser humano. Com todas as possibilidades e também as diferenças. Sim. Porque, contanto que a gente não interfira, não atrapalhe, não suprima o direito de outra pessoa de ser o que ela quer ser, dentro de um sistema de coerência e de sociedade civil, todos nós temos a capacidade de sermos. Você entra agora num assunto muito interessante, porque, como vocês sabem, todo o meu trabalho é de valorização da vida, a vida como um todo. Eu valorizo dos minerais, passando pelas plantas, os animais... Todos os reinos. Todos os reinos, e chega ao ser humano, e o ser humano com todas as suas facetas, não é? E com toda a sua diversidade. E você trabalha de uma forma muito especial, né? Você trabalha com a questão da diversidade também. Eu trabalho, eu dou um suporte. De novo, um pé atrás, um passo atrás, Ivan, nisso, porque eu trabalho com ser humano. Sim, independente de. Eu trabalho com ser humano. E também volto na minha prática como advogado. No meu escritório, nunca ninguém entrou, como advogado, nunca ninguém entrou feliz. Sim. Nunca. E costumo brincar agora, dizendo, nunca entrou ninguém no meu escritório perguntando que cor que eu ponho na minha parede, com respeito aos profissionais dessa área. Claro. Mas eu sempre trabalhei com o drama humano. Sim. E o drama humano, ele tem que primeiro ser respeitado. Independente de qualquer coisa. Porque a pessoa teve as suas causas que trouxeram aquela situação. Então, diversidade, para mim, está no mesmo nível que o ser humano. Claro. Então, não é que eu trabalhe necessariamente com diversidade, mas eu trabalho basicamente com a alma humana, no sentido leigo, né, da palavra, não religioso, com a alma humana, com as suas frustrações e com seus desejos ainda não conscientizados e muitas vezes deixados de lado. Porque a diversidade, ela no direito, é o que existe, né? No dia a dia você lida com tudo. O médico não escolhe se ele vai atender ou não um assassino, um estuprador, seja o que for. Um advogado, ele está tratando também, tanto é que o nome é paciente, né? Na verdade, não é cliente, é paciente, né? Sim, a gente fala paciente, até eu vou fazer também uma outra brincadeira, porque muitas vezes, por causa do Poder Judiciário, você tem que ter muita paciência. Né? Mas justamente um desacerto que houve na vida daquela pessoa e que o direito pode sim ser instrumento para sair dessa situação. Mas da nossa parte como advogado, assim também como coach, não existe nenhum juízo de valor. Não pode haver, né? Não tem. Para mim, tanto faz o que você vai fazer da sua vida como coach. Portanto, que tenha propósito para você. Tem propósito. Por isso que o assunto de diversidade, né, tem que vir à tona, porque nós trabalhamos com a diversidade todos os dias. Você trabalha, por exemplo, quando nós falamos de direitos humanos, quando nós falamos do aconchego, do amor incondicional, do amor universal. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de todas essas questões raciais, todas essas questões sociais, né? A questão do crime nem sempre é aquilo que a gente vê na televisão, né?
Um criminoso não nasce criminoso, ele nasce uma criança normal como outra criança qualquer e ele adoece socialmente, né? Ele adoece socialmente. Então, nós precisamos saber em que ponto, até que ponto nós não somos agentes infecciosos dentro desse mundo que causa essa doença e que cria essas pessoas que a gente joga dentro de um presídio, às vezes porque uma latinha de sardinha que roubou ali, às vezes por alguma coisa, porque quem rouba realmente nesse país não vai preso, né? Agora, esse ladrãozinho de chocolate, essas coisinhas para matar a fome, esses vão para a cadeia com certeza, né? Então, nós estamos falando dessa diversidade ao que nós somos submetidos, tanto num consultório, no trabalho que a gente faz, no trabalho filantrópico que a gente faz, como você faz, eu faço, isso é obrigação nossa, não é nenhum favor. A gente tem que retribuir para a sociedade alguma coisa. Exato. Então, a gente faz esse trabalho, então a gente está falando dessa diversidade como um todo, né? E claro que entram todas as diversidades que vocês possam imaginar. Eu quero que você deixe um contato seu, por favor. Eu vou deixar o nosso telefone aqui em São Paulo, 11 99920 1967. Eu vou repetir? 11 99920 1967. 11 9920 1967. E também no Instagram, essa tal prosperidade, esse nome é o nome que a gente se apresenta em todas as mídias. Se vocês derem o Google, vocês podem achar a gente facilmente, YouTube, etc. A gente tem muito conteúdo também para que tenha conexão com você. Essa é a nossa trajetória. Buscar a prosperidade em todos os lugares, oferecer prosperidade a todos que nos cercam, né? E lembrar que prosperidade é diferente para cada um de nós. E quando nós estamos felizes, nós somos prósperos. Então, o que é que te faz feliz? O que é que está te faltando para a sua felicidade? Essa é a sua busca da prosperidade. Lembrando que abraçar o outro é uma forma de distribuir prosperidade. O sorriso que você pode dar para o porteiro do seu prédio é prosperidade. O muito obrigado pelo cafezinho que você pega no balcão, né? Quentinho, gostosinho. Um obrigado é prosperidade também. As pessoas acham que prosperidade é o que vem, mas prosperidade é o que se compartilha. Estejam na luz, gratidão, querido. Obrigado, um grande Ivan. beijo. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa e essa abertura que você nos deu, né? De abertura de consciência e tudo mais. Gratidão. Te agradeço esteja profundamente com a toda a equipe da televisão, porque prosperidade só é prosperidade quando é para todas as pessoas. Até breve, estamos à disposição. Isso, que a luz esteja com vocês. Beijo. Até mais. Deixa o sol entrar.